Bom dia, eu sou o Luiz Virgínio, atuo aqui na Focus como sócio, também sou diretor da nossa vertical de consultoria estratégica de tecnologia e inteligência artificial. A ideia aqui desse webinar de hoje é a gente mostrar um pouquinho para vocês os principais insights que a gente teve com a participação de um evento 2 semanas atrás, lá em Boston, um evento que tem crescido bastante, que é promovido pela RIMS, e é um evento específico de inteligência artificial, tá? Ele é dividido ali, principalmente numa parte que é mais voltada para líderes executivos e uma parte que é mais prática, voltada também para gestores, tá bom? Então, a ideia é a gente mostrar um pouquinho para vocês desses insights e fazer um paralelo, inclusive, em relação a como que estamos no Brasil em relação ao que a gente viu lá, mas principalmente trazer para vocês uma visão das principais boas práticas do que foi discutido lá no evento em relação à implementação de sucesso de inteligência artificial na saúde, tá bom? Vou passar a palavra aí também para o Bernardo, para ele se apresentar e mostrar um pouquinho para vocês aqui do contexto principal aqui do projeto. Bom, bom dia a todos. Eu sou Bernardo, sou diretor de estratégia corporativa aqui na Focus e participei junto com o Luiz Virgínio do evento, né? Também atuo em alguns dos projetos, né, de governança de IA e minha ideia aqui é trazer um overview e também a gente conversar um pouco sobre as temáticas que a gente viu. Contando um pouquinho sobre a Focus, a gente é uma consultoria especializada em saúde digital. A gente trabalha, né, com metodologia, com tecnologia, para apoiar principalmente instituições de saúde no processo de transformação digital. Nós temos um portfólio focado aqui em estratégia, tecnologia e inteligência artificial, apoiando muito na tomada de decisão, elaboração de planos de transformação digital, estratégia digital. Agora, na era da IA, a gente está trabalhando bastante, né, com estratégia de inteligência artificial também. E a gente tem outras duas verticais, a gente trabalha com gestão da transformação, então a gente também apoia na implementação, né, seja de um RIS, seja de uma ferramenta de inteligência artificial, e também com certificação, principalmente ali na certificação da RIMS, a gente trabalha, hoje somos o principal parceiro da RIMS para a América Latina, tendo realizado o maior número de certificações também na região, e já trabalhamos, né, com bastante em hospitais, empresas de tecnologia, né, no Brasil e fora. Já hoje já temos trabalhado com mais de 8 países aqui na América Latina. Como comentei, somos parceiros da RIMS e somos também a primeira empresa a fazer parte ali da coalizão para a inteligência artificial na saúde, né, que é o TIAI, que também tiveram vários integrantes do TIAI participando lá no evento. E sobre o evento em si, né, ele aconteceu em Boston, né, do dia 25 ao 26 de junho, né, 2 semanas atrás. Teve um no dia 24 também, que eu pessoalmente não participei, mas o Luiz Virgínio participou, que foi um evento focado, né, em AI Leadership Summit ali para, né, trazendo um dia anterior, né, com mais atividades positivas. E esse tipo de evento ele é bem interessante, né? Foram 2 dias cheios, 3 dias contando ali com o primeiro. É, não, é difícil, né, virar um grande especialista em 3 dias, mas ele é muito importante para ver o que, que as principais instituições aqui dos Estados Unidos, né, como um evento, apesar de da RIMS ter um olhar global, naturalmente fica muito focado no mercado americano, que a gente sabe que ele em tese, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mais avançado do que o brasileiro. E como vocês podem ver, temos essas instituições de ponta aqui, como a Stanford Healthcare, né, o próprio Brigham, ali no Mass General Brigham, que é um sistema de saúde que fica em Boston, bem grande, bem avançado, Johns Hopkins, Mayo Clinic. O que que essas instituições têm feito com relação à inteligência artificial? Como elas têm se preparado, o que que elas têm implementado, o que que elas têm aprendido com isso? Então, foi com esse foco que a gente foi no evento, para, né, descobrir um pouco mais sobre isso, e a gente pôde constatar algumas coisas. Aí pode passar, Luiz. Algumas tendências e discussões gerais aqui com relação ao que a gente viu. A gente tem, né, os cases muito focados em Scribe, né? Então, naquela ferramenta de IA que, né, escuta uma consulta e ajuda na documentação clínica. Isso já está sendo amplamente adotado lá nos Estados Unidos.
né? Apesar de que a gente não tem um foco muito grande em apoio à decisão clínica a partir dessa transcrição, né, desse input lá no prontuário eletrônico, e o ciclo da receita é muito focado em code, né, na parte, né, de codificação ali que eles fazem no, né, para gerar todo o ciclo da receita deles. E fazendo um paralelo com o Brasil, né, a gente também tem um movimento muito focado nessa parte de scribe, né, para documentação clínica. Apesar que a gente já tem funcionalidades de apoio à decisão um pouco mais embarcadas no que a gente conseguiu ver lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente está até um pouco mais avançado nisso. E também, de certa forma, a gente está com soluções mais focadas no back-office do que, de fato, na prática clínica. E olhando ali para onde a gente não, para onde os Estados Unidos está indo, né? As principais instituições lá que comentaram. Alguns cases que a gente gostaria de destacar. Tem a Dana-Farber, né, que é um hospital, uma instituição, né, com foco em tratamento oncológico, que está construindo um hospital AI native. Então, isso foi um case que eles mostraram lá. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. A gente viu também que eles estão muito ligados em como olhar para análise genômica ligada a dados clínicos para trazer uma medicina de precisão. Então, como é que a gente consegue juntar dados de diferentes fontes para tomar uma melhor decisão clínica? Olhar para a experiência do paciente. Redução do burnout é sempre um foco muito importante nas iniciativas, principalmente nos Estados Unidos. E também IA agêntica para tarefas administrativas, não olhando só no agente de IA para uma tarefa específica, mas olhando para múltiplos agentes cobrindo o workflow completo, né? Até trazendo o conceito de agêntica como uma IA que, né, trabalha múltiplos agentes até para tomada de decisão ali no processo específico. E alguns dos desafios, né, como a pressão para adotar IA, né, por parte da alta liderança, comprovação de ROI, né, dessas iniciativas, uma governança madura, né, que a gente viu lá que está focado muito nas instituições maiores e mais maduras, mas é uma coisa que é necessária para toda e qualquer instituição de saúde. A validação de soluções de IA, o custo de tokens que está cada vez mais alto, isso para todas as indústrias e para a saúde não é diferente, né? A utilização de IA traz um custo alto na utilização desses tokens. Resistência da equipe a anotar ferramentas, regulamentação também, lá eles têm passado, né, por algum processo de regulamentação, e também tem a questão lá nos Estados Unidos que fica muito focado e dependente do estado em que eles estão, e também relacionamento com fornecedores, né, como é que se constrói e implementa soluções de ar de modo que fique um cenário bom tanto para o fornecedor quanto para o hospital. E aqui até uma reflexão que a gente pode fazer, né? Desses desafios a gente consegue quase que por completo, né, se reconhecer aqui, né, enquanto Brasil, a gente tem desafios muito similares, e a gente vai tratar aqui na apresentação como que eles têm resolvido, né, ou pelo menos endereçado esses desafios. Surgem algumas perguntas, né, sobre implementação de IA, que a gente, né, pode pensar, então, onde aplicar IA, por onde começar, como controlar o uso da IA sem burocratizar ou barrar a inovação, que cuidados devemos ter, olhando tanto para a segurança do paciente quanto a segurança da informação, como validar soluções de IA, escolher as ferramentas mais adequadas, então todo o processo de validação, né, de casos de uso de IA, de soluções, né, técnicas, como garantir o engajamento e letramento dos profissionais, isso foi muito discutido lá também. E por último, né, como definir o sucesso, né? Como é que a gente mede o valor entregue né, com a adoção de uma ferramenta de IA, olhando ali muito para a parte de ROI, né, também no slide anterior. Acho que o principal ponto aqui, né, Bernardo, é que essas perguntas são perguntas que todos os gestores hoje em dia fazem em relação à implementação de IA. Por onde eu começo? O que que realmente que faz sentido na minha instituição? O que que realmente vai entregar valor? Mas ao mesmo tempo que existe uma pressão muito grande, né? O Bernardo falou anteriormente, existe uma pressão muito grande da alta gestão em implementar IA, porque todo mundo está falando de IA, que vai ajudar, que vai otimizar. Então, existe uma pressão muito grande e, ao mesmo tempo, as pessoas não sabem por onde começar e tem um receio muito grande de que muita governança se torne uma burocracia e um impedimento para você adotar, de fato, IA com velocidade. Então, isso foi uma das coisas que o evento mais tratou. A gente vai mostrar, inclusive, para vocês aqui
O que mais foi falado para você controlar e governar IA, mas ao mesmo tempo não barrar a inovação e não criar nenhum tipo de burocracia dentro da instituição, tá? E ao mesmo tempo como governar? Como que você vai fazer para de fato garantir que a solução tem qualidade? Como que você vai validar essa solução? Como que você garante que ela vai se adequar ao seu processo e vai de fato entregar valor? Como avaliar o sucesso da implementação daquela ferramenta? Tá? Então, toda a nossa apresentação aqui vai ser muito com base nisso para vocês. E trazendo assim já, né, para os blocos de assuntos que a gente viu lá, um ponto muito importante que a gente viu é não se tem clareza sobre, né, qual que é a linha de chegada, né? Até trazendo aqui a expressão, né, what does ready looks like? Como é que o que é tá pronto, né? Num cenário em que a gente tem a cada mês que passa, né, uma Big Tech ou uma empresa de IA lança um modelo novo com novas capacidades. Então, olhando 3 anos para trás, né, como é que a IA já era muito diferente, como é que vai estar 3 anos para frente também? Então, um termo que a gente ouviu lá, né, como é que a gente consegue future-proof a estratégia, né, deixar nossa estratégia à prova do futuro. E algumas certezas a gente tem mais que outras, né? Como é que a gente consegue investir hoje, né, em estruturas que permitam que a gente consiga absorver tudo de bom que a IA tem a oferecer, ao mesmo tempo que a gente não nos tornamos obsoletos ali pensando nessa rápida mudança. Então, o evento focou em basicamente 3 blocos, né, que trazem um pouco dessa certeza, né, de se onde pode ir, como é que a gente supera os desafios e vai em direção a uma adoção ampla e segura da IA. O primeiro bloco aqui, né, tem componentes estruturais, então o que a gente está chamando aqui de organizational readiness, que traz a parte de estratégia, governança, infraestrutura e qualidade de dados. Então, o que a organização como um todo precisa estar pronta para poder, né, entrar com força nessa era da IA. Olhando para o segundo bloco de People Readiness, olhando muito para cultura, gestão das mudanças, letramento em IA, né, de toda a equipe, um termo que a gente ouviu lá que é você não pode preparar demais uma equipe para adotar IA, sempre deve se focar nesse preparo e nesse engajamento. E por último, né, no Operational Readiness, como é que a gente faz toda a operação, né, contínua das ferramentas de IA, né? O processo de validação contínuo, o processo de adoção, né, de gestão dessas ferramentas. Então, entre a validação, implementação, monitoramento e avaliação de riscos. E olhando para esses 3 blocos aqui, aí eu passo a palavra para o Luiz Virgínio conduzir sobre o que a gente viu, né, que as instituições têm trabalhado para se tornarem, pelo menos, mais prontas para adotarem inteligência artificial. Pensando no primeiro bloco ali, né, de mais voltado ali para organização, mais voltado para a estrutura da instituição, uma das questões principais, né, que a gente falou foi sobre estratégia, né? E aí tem uma frase muito boa do Hal Wolf, que é o presidente, CEO ali da RIMS, esteve no evento e fez uma palestra no evento, e ele trouxe exatamente essa frase aqui, né, que uma nova tecnologia dentro de uma organização obsoleta, uma organização velha, né, ele vai resultar numa organização cara e obsoleta, né? Então, não adianta eu pensar apenas em uma nova tecnologia, né, implantar IA, se eu não organizei a minha casa, se eu não tenho governança, se eu não tenho uma definição clara dos meus processos, tá? Que aí eu vou me tornar simplesmente uma organização mais cara, tá? E aí, teve uma palestra muito boa, acho que essa daqui, na minha opinião, foi uma das melhores que a gente viu lá no evento, que é do Mark, que é um CMIO na Parkview Health. E vocês vão ver que, inclusive, a gente está referenciando essa apresentação dele aqui em vários dos nossos slides aqui na nossa apresentação, porque ele trouxe alguns insights muito legais. E uma das coisas que ele falou quando se trata desse tema de como criar a estratégia, por onde começar, ele falou: olha, comece com o problema que você deseja resolver, porque interesse e entusiasmo não é estratégia, tá? E aí tem aquelas coisas claras, né, clássicas que a gente já ouviu muito, que é defina o problema, crie ali um framework de build, buy or blend, se você vai comprar, se você vai fazer um mecanismo mais híbrido ou desenvolver dentro de casa. Mas tem uma frase que eu achei super legal que ele trouxe, que foi EAGI first.
né? Ou seja, cara, você já tem um ERP dentro da sua instituição, por exemplo. Provavelmente você tem, né? Então a gente tem aquele pensamento que todo mundo falando, AI first, vamos pensar primeiro em IA. E ele trouxe essa visão, não, cara, pense em EAGI first primeiro. Seria, se eu já tenho uma possível solução com o que eu já tenho dentro de casa, vamos resolver com essa solução que é mais simples e mais barata, inclusive, ao invés de querer utilizar IA para tudo, tá? E lembrando que assim, qualquer nova ferramenta que eu coloque dentro de casa, eu estou aumentando a complexidade do que eu tenho. Eu vou multiplicar os riscos, eu vou aumentar a complexidade em relação à segurança, governança, suporte, contrato, etc, etc. Então, nem tudo se resolve com IA, acho que essa é uma das grandes mensagens. E outra é, cuidado, porque às vezes IA não é a melhor solução e você está embutindo uma complexidade adicional na instituição à toa, porque você já tem a solução dentro de casa e não está usando. Tá? E a questão de construir um roadmap de IA com KPIs de valor, ou seja, não é simplesmente ir lá e falar quero essa IA para isso, isso e aquilo. Não, isso precisa estar alinhado com a estratégia da organização. Eu preciso definir o que que é sucesso, o que que significa obter sucesso com aquela ferramenta, antes de eu comprometer os recursos e começar a envolver as pessoas e gastar dinheiro, né, e esforço com aquela solução, tá? Porque senão, grande chance de dar errado. Tá bom? Outro ponto, que isso aqui, lembra que eu falei para vocês lá no início sobre aquelas perguntas, né, dos gestores? Cara, como é que eu defino uma governança de IA? Que está todo mundo desesperado, tem aí a resolução do CFM, que está falando muito sobre governança de IA, sobre avaliação, validação de soluções de IA, mas como é que eu crio uma estrutura de governança e, ao mesmo tempo, garanto para minha alta gestão que eu não estou burocratizando o processo e que eu, ainda assim, mesmo tendo controle, eu também vou ter velocidade. Tá? E a ideia, né, que também foi trazida ali pelo Mark, é que o nível de governança que você precisa estabelecer, ele depende e ele precisa ser proporcional ao risco que aquela solução oferece. Então, você não vai ter o mesmo grau de rigor para absolutamente todos os tipos de soluções de IA. Tá? Tudo vai depender do risco que aquela solução pode oferecer. Então, portanto, o primeiro passo para você construir essa governança proporcional, claro, você tem que ter pensado na governança, você tem que ter as suas regras de governança, mas você precisa ter um mecanismo de avaliação e classificação de risco da solução. Tá? A Focus, inclusive, desenvolveu recentemente um framework para isso, para você classificar o risco da solução e definir o que que é alto risco, o que que é baixo risco, o que que é inaceitável e não vamos colocar dentro da instituição. Tá? Quando você faz isso, principalmente olhando para o nível de supervisão humana, né, human in the loop, que aquela solução tem, versus o dano que ela pode causar para o paciente se algo der errado, você consegue ter a classe de risco da solução e aí você define todos os seus mecanismos de governança e de avaliação e monitoramento de forma proporcional a esse risco. Tá? E aí, quais são os principais itens que você precisa considerar lá na sua governança de IA, que define as regras do jogo? Você precisa, obviamente, ter um comitê, você precisa responsabilizar, né, uma equipe com uma matriz RACI, uma matriz de responsabilidades. Você precisa olhar para os princípios de IA responsável, né, de transparência, de explicabilidade, de confidencialidade, etc, etc. Você precisa criar um mecanismo de garantia de autonomia, responsabilização e prestação de contas. Então, tem ferramentas que faz sentido o médico, a enfermeira, o paciente ter autonomia se a ferramenta vai ser utilizada ou não, e tem outras que não, que vai ter que usar porque ela faz parte do processo e não tem sentido aquele processo sem a IA. Então você precisa definir isso, tá? Mas ao mesmo tempo tem que trazer responsabilização, né, se algo der errado, e também a questão ali da prestação de contas. Conformidade regulatória. A grande maioria das soluções de inteligência artificial hoje que fazem algum tipo de apoio à decisão clínica, certamente precisa ser homologada na Anvisa. Precisa de registro na Anvisa como software as a medical device. Existe aí agora também uma certificação de IA, que é a certificação da SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde.
existe a resolução também do CFM. Então, tem uma série de questões ali sobre conformidade regulatória. Transparência e consentimento dos pacientes, dependendo do que você está utilizando, o paciente precisa saber que está sendo utilizada a IA. Na grande maioria dos casos, nem é só pela IA em si, mas também pela questão do dado e da confidencialidade daquele dado e o que você está fazendo com aquele dado. Política de uso aceitável de IA e política de Buy on AI, né, que é o Bring on AI. Isso aqui está super famoso porque, às vezes, você nem tem IA de forma corporativa adotada na sua instituição, mas você pode ter certeza que o pessoal lá na ponta já está usando. E está usando sem controle e você nem sabe como. Está lá compartilhando informações confidenciais importantes da instituição dentro do chat GPT, dentro do Gemini próprio do profissional. Tá? E, inclusive, muitas vezes utilizando até mesmo para apoio à decisão clínica, apoio a diagnóstico, conduta, etc. Então, tem que ter cuidado com isso e a instituição precisa definir com urgência as questões ali de política de uso aceitável e política de IA própria, para evitar o shadow AI. Gestão e classificação de risco das soluções, como a gente acabou de ver, e avaliação, monitoramento, gestão de feedbacks e incidentes, né? Que aqui está o maior, um dos grandes problemas quando a gente fala de soluções de IA, é como eu avalio, como eu monitoro e como é que eu garanto gestão dos feedbacks e incidentes, tá? Essa é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui também, tá? E lembrando que o CFM está aí, né, cobrando uma série de coisas relacionadas a esses itens que a gente falou aqui para vocês, tá? E é por esse motivo, inclusive, que a gente tem também aqui na Focus um framework que olha justamente para esses componentes todos aqui de governança. Tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre pessoas, né? Então, uma das coisas que foram citadas lá no evento foi sobre a necessidade de letramento e comunicação contínua com a sua equipe. Então, criar um programa contínuo com workshops. Você não precisa necessariamente agora, né, para quem está iniciando ali na jornada de estratégia com IA, não necessariamente dar curso para todo mundo, criar um super programa, mas alguns workshops, algumas coisas que vai ajudar os profissionais a entender a importância de usar IA adequadamente, de quando pode ou não pode utilizar uma IA própria. Tá? Então, isso é muito importante vincular toda a parte de governança com letramento e comunicação contínua. Tá? Da mesma forma, eu preciso também investir em equipes com competências essenciais ali se eu quiser evoluir na adoção da IA. Então, uma coisa é, estou engatinhando em IA, ainda não tem nenhuma solução. Agora, se eu quiser crescer nisso e realmente começar a adotar, fazer monitoramento das soluções, eu preciso de especialistas para conseguir fazer alguns tipos de validações em soluções de IA. Não funciona como um teste de software qualquer, que é mais determinístico. Estou falando de algo probabilístico. A forma que você testa e valida é totalmente diferente. Tá? Então, eu preciso de pessoas que tenham conhecimento suficiente nisso. Tá? E outra coisa muito importante que a gente também viu que o pessoal comentou muito lá no evento é sobre gestão de mudanças. E tem muita gente que realmente tem o pensamento, isso é fato, as pessoas têm sim o pensamento de que vai me substituir, ou então eu não confio, vai acontecer algum problema e o culpado vai ser eu. Então, tem muitos receios, muitas questões por trás. Então, qualquer projeto, né, de IA precisa ter ações específicas de gestão de mudanças. Então, tenha uma metodologia específica de gestão de mudanças e garanta que essas ações de engajamento sejam feitas logo no início do projeto, mitigue qualquer tipo de boato de você vai ser substituído, a IA vai errar e você é que vai levar a culpa. Então, tome cuidado com essas questões dos boatos, por isso que gestão de mudanças é importante, porque você garante isso logo no início do projeto. Envolva patrocínio executivo, tá? Então, a alta gestão e quem estiver patrocinando o projeto precisa estar envolvido. A questão da educação, como a gente já falou, e manter a mudança é tão importante quanto implementar a mudança. Tem muita gente que acha que implementou IA, colocou ali para rodar, vai embora, acabou o projeto. Não é bem assim, tá? IA, inclusive, pode ir degradando ao longo do tempo. Às vezes você, inclusive, fez a validação, tá tudo bem ali a hora que você implanta. Vocês vão ver que a gente vai falar um pouco sobre isso. Acabou ali a implantação, pode acontecer da IA ir degradando com o tempo. Então, você precisa garantir que essa mudança vai ser mantida. E não tem outra forma de fazer isso a não ser monitorar a IA,
monitorar o uso e adesão à IA e conversar com quem está usando. Tá? Então, manter a mudança é extremamente importante. Quando a gente vai para o lado operacional, né, que aqui está, né, tirando ali, junto com governança, aqui acho que é um dos pontos altos e mais complexos quando a gente fala de IA. Tá? Gestão da implantação. Tem muita gente achando que é uma IA simples, é tranquila, né? Então vamos implantar ali, uma semana está implantado, está tudo certo. Não envolve área de negócio, não tem key user envolvido, não tem critérios de go, no go definido se eu vou fazer de fato a implantação ou não, se eu vou fazer o go live ou não. Então, um ponto muito legal que o Mark também trouxe, né? De novo a gente trazendo ele aqui, essa frase foi muito legal. Ele disse: dê à implantação de IA o mesmo respeito que você dá a uma implantação de um ERP. Tá? E quando a gente fala isso, pessoal, não é que, nossa, é um sistema super complexo, vai demorar meses. Depende, né? É claro que depende do risco, depende do tipo de solução. Mas o ponto-chave aqui com essa frase é justamente evitar com que você simplifique o processo, porque não é tão simples assim na grande maioria dos casos, tá? Então, olhe para a implantação de IA como você olha, né, em termos de fases e boas práticas, da mesma forma que você olha para a implantação de um RP. Então, tenha time integrados, tenha key users, faça testes integrados com a participação dos usuários finais, tenha uma lista, um checklist ali de critérios go, no go e ações de gestão de mudança. Isso pode fazer toda a diferença no sucesso da implementação da IA. Bom, aí entra na outra questão, que é antes de eu implantar a IA, ou geralmente numa POC, tá? A gente usualmente recomenda que isso seja feito minimamente numa POC, é a validação da solução. E aí, o Alexander trouxe, que é da Harvard Medical School, ele trouxe uma frase também muito legal, que é: validação de solução de IA é inegociável. A validação da solução, ela não é apenas uma boa prática, vamos validar para ver se funciona bem. Não, ela é inclusive um direito do profissional. Não sei se vocês viram, inclusive, na resolução do CFM, mas lá está falando isso. O médico ele tem direito a se recusar de utilizar uma IA se ele não tiver certeza de que ela foi validada e de que ela funciona e de que ela está gerando os resultados adequados. Então, o correto é valide. Valide essa solução e comunique os resultados dessa validação, porque os médicos têm direito de saber. Tá? E não é só médico, né? Estou falando médico por conta da resolução do CFM, mas qualquer profissional que está utilizando aquela solução, seja na assistência, seja no administrativo, ele tem direito de saber se aquela solução foi validada e quais foram os resultados. E muitas vezes ele, inclusive, pode participar dessa validação, que é o ideal, tá bom? Eu vou trazer um caso para vocês que o Alexander trouxe, que eu achei muito legal, que é sobre um modelo de sepse que foi implantado em vários hospitais. E aqui o ponto-chave, tá, desse slide aqui é o seguinte: quando a gente fala em validação, eu não estou falando de você ir lá para o seu fornecedor e falar para ele, me traz aqui todas as métricas, tudo que você validou. Não é só isso. Você tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Tem que cobrar dele que ele tenha essa maturidade e que ele também tenha feito. Mas na grande maioria dos casos, pessoal, validação de solução de IA precisa ser feita no contexto local da sua instituição. Até porque o fornecedor, né? O fornecedor ele tem interesse em mostrar que deu tudo certo, que as métricas estão ótimas, estão maravilhosas. E ele trouxe ali, o Alexander, um caso justamente muito parecido com esse, onde um modelo de sepse foi implantado em vários hospitais, com base na performance que o fornecedor forneceu, né? E que estava muito boa. E aí, né, eles resolveram fazer, dentro do hospital, uma avaliação para ver se era tudo aquilo mesmo. E quando eles foram ver, né, ali em mais de 30 mil internações, eles fizeram testes, né, prospectivo, e viram ali que a curva ROC deu 0,63. O que significa isso? Uma curva ROC de 0,5 significa que a IA está sendo totalmente aleatória. Para ela, tanto faz se tem sepsis, se não tem, ela chuta. É que nem tirar a cara ou coroa. Isso é uma curva ROC de 0,5. Olha o resultado que deu. Deu muito próximo disso. Uma curva ROC boa é pelo menos 0,85, principalmente pensando num caso aqui de sepse, que é uma doença grave, tá? Que é uma condição grave. Tá? E uma sensibilidade de apenas 33%, quer dizer, ele estava
acertando pouco, né, quem tinha sepsis e ainda dando um monte de falso negativo, falso positivo, né, gerando alertas à toa. Então, o que estava acontecendo? Cara, boa parte dos casos de sepsis nem sequer estavam sendo detectados, porque ele não detectava, e muito paciente que nem sequer tinha sepsis, ele alertava dizendo que tinha. Ou seja, eu tinha fadiga de alerta, eu tinha perda de confiança na IA, quem estava com sepsis não estava sendo detectado, e tudo isso eles verificaram fazendo validação, tá? Mas quando o fornecedor passou para eles o resultado não era esse, era outro, era muito bom, tá? Então, isso é uma das coisas mais importantes. E assim, qual que é o grande desafio? Não é fácil fazer esse tipo de estudo. Não é fácil fazer validação. Você precisa ter pessoas competentes, você precisa ter imparcialidade, inclusive, para garantir que quem vai fazer essa validação seja imparcial e não tenha interesse na aprovação da solução, tá? Nem na aprovação e nem na reprovação, tem que ser totalmente imparcial, tá? Então, é extremamente complexo fazer isso, tá? E aí, quando que essa validação local é necessária? Lembra que eu falei que nem sempre você vai funcionar você simplesmente utilizar a validação que o seu fornecedor tem? Por quê? Diferente de um software como um ERP da vida, né, que são determinísticos, uma solução de IA, ela é probabilística. O resultado, ele pode variar muito dependendo da população, dependendo do dado de entrada, muita coisa pode acontecer ali. E quando a gente fala de IA generativa, que é pior ainda, às vezes uma mesma entrada, um mesmo dado de entrada, em diferentes momentos ele pode gerar diferentes saídas, tá? Então, o que que você tem que ver? Quais são os tipos principais, as questões principais que vão levar você a precisar de fazer uma validação local, tá? Regras de negócio e prompt. Os meus dados são diferentes, as minhas regras de negócio são diferentes, as minhas diretrizes clínicas não são as mesmas que foram utilizadas pelo fornecedor na hora de criar a IA, né, na hora de treinar a IA. Então, eu preciso validar com os meus dados, com a minha realidade, tá? Dependência de dados locais, né? Então, você tem alguns modelos que são específicos da própria instituição, grupos que não foram representados. Então, você precisa saber como é que foi feito o treinamento lá da IA do seu fornecedor, porque se ele treinou só com adulto e você quer colocar na pediatria, não, pode ser que não funcione, tá? Então, você tem que cobrar isso do seu fornecedor, você tem que saber do seu fornecedor como que foi treinado, quais foram os dados, qual foi a representatividade, para você poder ver se vai fazer sentido ou não no seu contexto, tá? Só que tem algumas outras coisas que também são importantes, que é o risco da solução também vai influenciar se você deve ou não fazer validação local. Por quê? Tem algumas soluções de IA que, mesmo você não tendo essas questões todas aqui locais, dependendo do risco dela, é importante que você replique essa validação do seu lado também. De novo, não confie 100% no que o fornecedor está trazendo, porque você não sabe como de fato ele fez essa validação, tá? Então, se a ferramenta, inclusive, não tem histórico de ter sido validada em outros contextos, em outros clientes daquele fornecedor, é extremamente importante que você replique essa validação do seu lado também, tá bom? E aí, o que que a gente sugere aqui no framework que a Flux desenvolveu? E o que que a gente sugere de principais etapas para você fazer essa validação? Então, quero validar uma solução de A, preciso validar uma solução de A. Qual é o roteiro? Quais são as etapas que você pode seguir? A primeira etapa é caracterizar a solução. Qual é o meu caso de uso? O que que eu quero validar? É transcrição? É sugestão de diagnóstico? É um modelo de sepse? Então, você precisa definir quais são os casos de uso que você quer validar, os recursos funcionais que você quer validar, para você poder entender quais são as métricas que fazem sentido para você selecionar e validar aqueles recursos funcionais. Então, a segunda etapa é justamente isso. Olha para esses casos de uso e fala, cara, quais são as métricas que eu preciso? É recall? E é precisão? É F1 score? Eu vou precisar de curva ROC? Eu vou olhar latência? O que que eu vou olhar? Tá? Quais são as métricas que eu vou olhar? E cuidado, porque tem algumas métricas clássicas que, dependendo do recurso funcional que você está avaliando, pode não ser a melhor métrica, tá? E às vezes você precisa, inclusive, combinar métricas, porque uma métrica sozinha, ela pode estar super boa, é a caso lá quando a gente fala de recall e precision.
Às vezes o recall está muito bom, ele está conseguindo detectar todos os casos de sepse, por exemplo, mas o precision está péssimo e ele está tendo um monte de falso positivo. É isso que você quer? Alertar o médico toda hora? Se ele colocar lá que 100% dos pacientes têm sepse, ele está acertando tudo, certo? Porque todas as vezes que o paciente tem sepse, ele está acertando que o paciente tem sepse. Só que ao mesmo tempo ele está dando um monte de alerta negativo, de falso positivo. Tem vários pacientes que não têm e ele está dizendo que tem. Então você tem que olhar quais são as métricas que fazem sentido e, inclusive, estratificar. Crie grupos, porque você precisa verificar se aquele modelo está funcionando bem para todos os grupos que representam a sua população. Tá? Definir os thresholds. Não adianta você definir métrica e não definir o que você espera de resultado daquela métrica. O que é um bom recall? É mais de 80%? É mais de 90%? E às vezes, dependendo do cenário, você vai precisar até mesmo olhar para a sua instituição e ver se faz sentido, ver qual que é o threshold que faz sentido. Porque se hoje o seu médico já está detectando sepse com mais de 90% de acerto, faz sentido você colocar uma IA que está acertando só 80%? Provavelmente não, a menos que você faça um estudo e mostre que a IA mais o médico consegue elevar de 90% para 95% o acerto do médico. Aí, beleza. Tá? Então, esses thresholds são os valores mínimos que você precisa definir para essas métricas. Planeje os testes. O que eu vou precisar? Vou precisar criar um dataset? Eu vou fazer um estudo prospectivo, retrospectivo? Vou criar um dataset fictício? Tá? Prepare os instrumentos que é para construir os datasets, os scripts, LLM as a judge, às vezes você vai precisar construir também para poder fazer os testes. Executa e documenta esses testes, interpreta. Como é que eu detecto, por exemplo, como é que eu interpreto se teve viés? Se o acerto que ele teve para o sexo masculino é realmente proporcional ao que ele teve para o sexo feminino. Qual que é a diferença que eu digo que tem viés ou que não tem viés? Como é que eu interpreto esse resultado? Tá? E o plano de ação. O que eu vou fazer com esse resultado e o plano de ação que eu vou criar a partir disso. Tá bom? Bom, outro ponto, além de toda essa questão de validar a solução, é avaliar o sucesso. Então, sem você comparar o antes e o depois, não tem como você comprovar se realmente teve um ganho real. Tá? E aí o Mark ele trouxe alguns pontos aqui principais de como avaliar o sucesso da solução. Então, analise a adoção e a experiência do usuário. Crie dashboards que mostrem qual que é a taxa de uso. Será que o pessoal está usando? Às vezes o pessoal não está nem usando mais a IA. Ou está lá gerando um resultado e não está nem olhando para aquele resultado. Então, e você gastando dinheiro com isso. Então, avalie isso, faça pesquisa de satisfação, coloque aquele esquema de thumbs up, thumbs down, né? Joinha, o joinha ou então dislike, para você indicar a satisfação, tá? Verifique impacto financeiro, né? Principalmente ali com o total cost of ownership, que é qual que é o custo total, pensando em infra, token e tudo mais. Qual que é o retorno de investimento? Olha para impacto operacional. Então, defina indicadores e veja o que de fato fez diferença ou não com a implementação da IA. E o impacto assistencial. Você também precisa, eventualmente, fazer análise de indicadores e de métricas que são intangíveis. Né? Na assistência, né, na área de saúde, a gente vê muito isso. Por isso que a gente fala muito do return of health. Tá? Bom, uma outra coisa que o Alexander, que é da Mayo Clinic, trouxe, que a gente achou bem legal sobre a avaliação de sucesso, é como que a mensuração de indicadores, tá? De indicadores de valor, em algumas iniciativas, mudou a tomada de decisão da Mayo Clinic. Presta atenção que eu achei muito genial isso que ele trouxe. Eles começaram a fazer a avaliação de sucesso com base em indicadores. Então, não é mais uma coisa, eu acho que. Não. Eu fiz a validação, eu tenho as métricas e eu estou avaliando indicadores para ver se o meu TMA, meu TME diminuiu, para ver se a assertividade diagnóstica realmente melhorou, se o NPS melhorou. Então, eles começaram a fazer isso. E vejam como que mudou a mentalidade deles depois que eles começaram a fazer isso com IA. Tá? Antes, todos os investimentos deles em projetos seguiam um investimento com base na visibilidade daquele projeto ou até daquela pessoa que é líder daquele projeto. Então, os projetos que eram mais conhecidos ganhavam mais atenção, né? Aquela pessoa que tinha mais lábia até ganhava mais atenção. Decisões influenciadas por percepção e influência institucional, dificuldade para comprovar qual que era o valor geral, real daquela solução.
pouca transparência sobre o impacto operacional. Estava lá funcionando, operando, mas ninguém sabia de fato se aquilo estava fazendo sentido ou não. E a priorização dos projetos era muito com base em expectativa. Quando eles começaram a fazer monitoramento, avaliação de soluções de IA e avaliação de impacto, né, do sucesso com indicadores reais, implantaram ali um esquema de governança, isso mudou. E aí agora, todo e qualquer investimento se baseia em evidências. Então, as decisões passaram a ser orientadas por indicadores e resultados, e não mais por influência. A comparação se tornou objetiva entre as diferentes iniciativas. Qual está dando mais resultado? Qual faz sentido eu seguir? Tá? Priorização baseada em impacto comprovado, maior transparência e rastreabilidade nas decisões e no valor que a IA está entregando. E aí sim você faz uma expansão sustentada por geração de valor. Você implantou numa unidade, você tem outras 50 unidades para você implantar. Vai fazer sentido você escalar? Tá? Então, isso mudou totalmente o raciocínio deles. Tá? Bom, tudo aqui a gente está falando de avaliação de sucesso, de validação da solução, tudo isso se encaixa depois no monitoramento. Por quê? O modelo de AI não está pronto quando ele é entregue. Foi outra frase clássica aqui do Alexander, que também é da Mayo Clinic, e ele disse, olha, em sistemas tradicionais, a aprovação costumava ficar ali na hora que você entrega o trabalho, né? Terminou o projeto, entregou, implantou, acabou ali. No máximo, você vai dar suporte. Com a IA, não funciona assim, né? Um modelo que você acabou de implantar, ele pode sofrer um drift, né? Ele pode degradar e ele pode, inclusive, silenciosamente parar de ser utilizado, tá? Então, você precisa monitorar. Inclusive, o risco da solução pode mudar, tá? Você classificou lá antes como médio risco, ele pode passar a ser alto risco, dependendo do que você implementar ao longo do tempo, tá? E aí ele trouxe uma questão que é o monitoramento, ele torna o modelo confiável durante todo o período em que ele estiver em operação, e não só no momento em que ele foi lançado. Esse aqui é o ponto-chave, tá? E por que que isso é necessário? Porque a IA muda ao longo do tempo. Posso ter drift de dado, drift de conceito, mudanças nos meus processos ou fluxo de trabalho, mudanças nas diretrizes da instituição, atualização do modelo, né? Eu atualizei o modelo, eu faço retreinamento com base em dados reais, tá? Por conta disso, eu posso ter impactos como degradação na performance. Então, hoje você fez uma validação quando você implantou, daqui a pouco você vai fazer a validação de novo com as mesmas métricas, deu tudo diferente. Pode ter degradado o modelo. Então, você precisa periodicamente fazer essas validações novamente, tá? Perda de aderência, como eu falei, que às vezes pode não refletir mais a realidade local, o pessoal deixa de utilizar. Aumento de viés, riscos que são invisíveis ali quando você está fazendo um acompanhamento mais ativo. Tá? Então, tem uma série de impactos quando você não monitora. E, além disso, a gente tem também exigências regulatórias. Tá? A Anvisa exige isso, a SBIS exige isso, o CFM exige isso. As poucas regulamentações que a gente tem hoje ali na saúde em relação ao uso de IA, todas cobram esse monitoramento, tanto por parte do fornecedor quanto por parte da instituição de saúde. Tá? Então, isso é um ponto muito importante quando a gente pensa em monitoramento. Agora, lembra lá no início que eu falei sobre como fazer o monitor, como definir a governança, tá? Então, como é que eu defino as ações de monitoramento? O que que é monitorar uma solução de IA quando ela já está em operação, tá? Então, ó, vamos fazer a reavaliação periódica da classificação de risco. Vamos garantir que eu tenho uma conformidade ética dessa solução e vamos reavaliar isso periodicamente. Vamos reavaliar drift, fazer a validação técnica e clínica dessa solução novamente de forma periódica. Garantir ali satisfação e gestão de feedbacks, etc, etc. Taxa de adoção. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa reavaliar ao longo do tempo, tá? E lembrando que lá no início eu falei para vocês que a governança, que inclui ali a parte de monitoramento, ela também tem que ser proporcional ao risco. Então eu não vou fazer isso aqui o tempo todo para todas as soluções, é inviável. Eu preciso definir qual é o risco da solução e definir a minha periodicidade de validação daquela solução e grau de rigor do monitoramento daquela solução com base no risco que ela oferece para mim. E claro, não é só uma questão de reavaliar de forma periódica. Eu também, às vezes, preciso reavaliar quando uma mudança significativa acontece, como, por exemplo, novos recursos funcionais na ferramenta. Tá?
E aí, para fechar, pessoal, a gente queria passar aqui para vocês um fechamento que eu achei bem legal dos 10 princípios para uma implementação de sucesso, tá? De IA. Com base em tudo que a gente viu no evento, a experiência nossa aqui também da Folks, ajudando na implementação de IA, construção de governança e tudo mais, a gente tem 10 principais princípios para a implementação de IA de sucesso. Então, primeiro, comece pelo problema e não pela tecnologia, porque nem tudo se resolve com IA. Desenvolva um roadmap de IA alinhado à estratégia e às prioridades da organização. É aquilo que eu falei lá no início. Construa uma governança proporcional ao risco. A gente falou disso a apresentação inteira. Não crie burocracia. Crie um controle, mas que ao mesmo tempo seja ágil. E para isso ele precisa ser proporcional ao risco. Tá? Construa uma base sólida de dados, arquitetura e infraestrutura tecnológica. Nem tudo é só a solução em si, é só a IA em si. Você precisa se preparar tecnicamente para você conseguir consolidar a IA dentro da instituição. Tá? Promova o letramento para você conseguir acelerar a adoção e a confiança e uso responsável da IA. Trate as implementações de IA com a complexidade e a criticidade de uma implantação estratégica. Lembra que eu falei aquela questão do ERP? Use todas as fases e as boas práticas de implementação de ERP também nas implementações de IA. Invista em gestão de mudanças para você poder impulsionar o engajamento e reduzir resistências e evitar aqueles boatos, aqueles ruídos que o pessoal muitas vezes vai, né, divulgando ao longo da instituição. Valide a solução de IA no seu contexto local, não é só exigir do fornecedor, exija também, porque ele tem que ter essa maturidade, mas valide, dependendo da solução, você vai sim precisar validar no seu contexto local, tá? Avalie o impacto relativo ao cenário anterior, ou seja, avalie o valor que aquilo de fato está entregando, que é avaliar o sucesso. Então, não mire pela perfeição, mas sim pela melhoria contínua, certo? Então, a ideia de você olhar o valor não é você querer, né, uma perfeição, porque não vai existir isso, mas sim você ir evoluindo ao longo do tempo. Tá? E monitore continuamente as soluções de IA e também o portfólio de soluções de IA para você garantir desempenho, segurança, governança, confiabilidade daquela solução. Tá bom? Qual a principal abordagem que a Fux tem para ajudar, né, as instituições a construir essa fundação sólida, tá? A gente tem um framework que ele olha, vocês vão ver que se encaixa muito com tudo isso que a gente falou, né? Então ele olha muito para a parte estrutural, pensando numa coisa mais cross e estrutural, né, organizacional. Quais são os principais componentes para eu garantir sucesso na implementação de IA? Estratégia de IA, governança de IA, arquitetura, infraestrutura e segurança, governança de dados, letramento e cultura. Ah, isso só basta? Isso aqui é a base estrutural da instituição, mas eu tenho os projetos, certo? E a gestão contínua. Então, quando eu penso em projeto, eu preciso ter como fator de sucesso um ciclo de vida muito bem definido. Lembra da implementação? Né? Garantir que isso esteja dentro do meu ciclo de vida. Validação da solução de IA, gestão da implantação, gestão de mudanças e avaliação de sucesso. Mas não é só isso. Depois que eu faço o meu projeto, né, desenvolvo ali meu caso de uso, eu tenho que fazer a gestão contínua das soluções de IA. Então, como fator de sucesso, eu preciso de monitoramento e eu preciso da gestão do meu portfólio. Tá? E como tudo isso aqui se relaciona? É a estratégia de IA que vai direcionar tudo que você vai fazer ali nos projetos e na gestão contínua. A governança de IA vai controlar tudo isso, porque é ela que define as regras do jogo. E quando você olha para arquitetura, infraestrutura, segurança, governança de dados, letramento e cultura, são esses componentes que vão habilitar a possibilidade de você alavancar a sua adoção e continuar gerenciando e monitorando as soluções de IA. Agora, o Luiz, problema, né? ó, Para implementar tudo isso, é extremamente complexo, certo? Extremamente complexo implementar tudo isso. Então, o que que a gente pensa que seria o ideal para uma instituição que está começando, né? Ou já até está num nível de maturidade que é avançar, tá? A gente tem também um framework que olha para como eu posso avançar ao longo do tempo, pensando em todas essas boas práticas que a gente falou aqui, tá? Onde a gente tem ali uma estrutura no formato de um modelo de maturidade, muito parecido com RIMS, com ONA,
que a ideia é eu ir evoluindo ao longo do tempo. Independente do estágio que eu estou atualmente, eu posso ir evoluindo ao longo do tempo. Tá? Então, eu começo com uma IA mais exploratória, informal, começo a coordenar, criar uma governança, transformo a IA numa visão mais estratégica, tenho a IA implantada em toda a minha instituição e uma estratégia de forma mais adaptativa, e vou para uma IA, né, mais impulsionadora, transformadora, criando inclusive novos negócios e me tornando uma referência em IA. Tá? Então, esses que são os principais pontos. Mas, junto com esse modelo, a gente tem também os nossos domínios, que eles avaliam todos aqueles itens que a gente falou ao longo de todos esses estágios. Então, eu tenho uma série de boas práticas aqui em diferentes domínios. Tá? Vocês podem acessar esse link, depois a gente também vai disponibilizar para vocês, mas lá no site da Folks, a gente tem um white paper que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor como é que funciona esse modelo de maturidade em inteligência artificial que a Folks criou. Tá bom? Só acessar aqui pelo QR Code. Tá bom? Esses aqui são os principais serviços, as principais atividades aí que a Folks pode fazer, né, em diferentes frentes de atuação para ajudar a sua instituição a implementar tudo isso utilizando todos esses frameworks que a gente falou para vocês, tá? Que aí vai todo o processo fim a fim, desde o diagnóstico de como é que está a sua maturidade atual, quero criar uma estratégia de AI, saber por onde eu começar, o que que eu devo implantar, o que que eu não devo implantar e como gerar valor, criar uma estrutura de governança, avaliar soluções de IA. Lembra que eu falei da validação de soluções de IA e monitoramento das soluções de IA, a capacitação, letramento e também gestão de mudanças, tá bom? Esses são os principais pontos aqui da nossa atuação. Bom, pessoal, é isso que a gente queria apresentar para vocês. Acho que tem algum espaço aí também para a gente ter algumas perguntas. Fiquem à vontade aí para trazer as suas dúvidas. Temos algumas perguntas aqui já, e o Marcos comentou aqui que ó, tem a questão da supervisão, então comentando, né, que a explicabilidade, treinamento dos usuários, se há supervisão, mas não há explicabilidade, há supervisão efetiva. De fato, né, as soluções elas têm que estar preparadas para trazer essa explicabilidade para o usuário, e não somente isso, mas até conectando com um outro assunto que foi discutido no evento, é sobre trazer essa carga adicional de revisão de documentos. Então, se você está trazendo um trabalho adicional para um médico, por exemplo, para um enfermeiro, por exemplo, e não está, no final das contas, né, ajudando ele a diminuir a carga de trabalho, então o ganho líquido não vai ser positivo. Ele vai estar só mudando o tipo de trabalho que ele faz. É. E essa questão da explicabilidade também tem muito assim. Cara, a IA está sendo utilizada lá, por exemplo, para apoio à decisão clínica e está te cuspindo lá um diagnóstico. Avaliou o contexto do paciente e falou, ó, vai por esse caminho aqui, são esses os possíveis diagnósticos, essa aqui é a possível conduta. Tá, mas como que ele chegou àquela conclusão? Se você não tiver isso, na saúde não vai funcionar, porque o profissional ele precisa entender qual que foi o raciocínio que a IA utilizou para chegar àquela conclusão. E isso, inclusive, foi muito legal você ter falado isso, Marcos, porque isso, inclusive, a explicabilidade é um dos fatores utilizados até para mitigar riscos. Porque e reduzir o risco da solução. Porque quando você traz a explicabilidade, o profissional ele consegue olhar para aquela sugestão da IA, entender como que ela chegou àquela conclusão e ele vai conseguir enxergar se aquilo faz realmente sentido ou não. E isso vai ajudá-lo a tomar a decisão dele. Tá? Então, isso é extremamente importante. Ó, a gente tem uma outra pergunta aqui do Marcelo: quais as abordagens de alocação de recursos para viabilizar a adoção da IA na prática pelos diferentes atores do setor? Bom, dando minha visão nisso, acho que se conecta diretamente com o que a gente comentou sobre medir o valor que se quer ter antes mesmo de se trabalhar no projeto. O que a gente vê aqui no Brasil e lá fora também, essa pressão muito forte, né, de se adotar a inteligência artificial. Isso é uma pressão que está vindo desde até a nível de conselho, né, descendo ali para os executivos, né, que estão no dia a dia e caindo logicamente para a tecnologia. Então, saber, né, bem onde se quer colocar começa por saber que resultado você quer obter.
E para isso tem um conjunto de métodos que a gente, né, até trouxe algum deles aqui, mas muito importante ter essa clareza, porque senão vai ser uma implementação muito orientada à tecnologia e não ao resultado que se quer obter. E até um outro ponto que foi abordado foi que, né, que a gente também colocou aqui no blueprint, ter muita clareza do comparativo. Se foi um ganho marginal, ainda assim foi um ganho. Porque muitas vezes, com o caráter probabilístico da IA, não se tem uma perfeição no quesito de precisão ou alguma perfeição, né, em algum ganho que se espera obter. Mas foi melhor do que se estava antes. Então, isso justifica uma implementação. É aquela visão, né, Bernardo, de verificar o valor, né, que a gente falou que o pessoal lá da Mayo Clinic começou a fazer. Então, mesmo num projeto, numa POC ou num projeto piloto, a gente precisa definir muito bem claramente o que que a gente entende por sucesso, quais são os indicadores que a gente vai avaliar, e só assim, depois que a gente verificar, não, realmente vai entregar valor ou está entregando valor, aí sim eu escalo e aloco os recursos. Perfeito. E tem Tem uma uma outra. outra pergunta aqui, acho que qual a abordagem? Tá. Como vocês enxergam aplicar esses conceitos de validação e monitoramento no contexto de agentes de IA? A gente estava falando sobre isso esses dias aqui, eu e o Bernardo. Isso foi falado também lá no evento, né? Não só agente de IA, mas principalmente de agêntica, né? Que tem vários agentes ali né, sequenciais, tomando inclusive decisões. De novo, né, a questão proporcional, né, de acordo com o risco. Se é algum tipo de decisão clínica, por exemplo, e ela é autônoma, pode ser que seja até um risco quase que inaceitável, tá? E não deveria estar na instituição sem algum tipo de monitoramento próximo. Mas tem alguns mecanismos de criar esse monitoramento de uma forma mais automatizada, tá? E de ter dashboards em tempo real para você ir vendo os resultados em tempo real, inclusive de acerto. Um exemplo às vezes eu tenho uma sugestão, vou dar um exemplo, sugestão de diagnóstico, né? Eu tenho ali uma sugestão de diagnóstico, eu tenho um human in the loop que vai dizer se concorda ou não com aquele diagnóstico, e aí o médico vai colocando ali, né, se ele aceita ou se ele não aceita esse diagnóstico. Isso é um dado que, quando você está ali na operação, você consegue capturar isso em tempo real. Você não precisa parar, fazer um teste, uma validação, tudo mais. Se você capta o que a IA está gerando e o que o médico está dizendo que ele concorda ou não concorda, você joga isso num dashboard e você tem em tempo real essa validação. E você consegue ir periodicamente ali avaliando como é que está essa taxa de aceitação, por exemplo. Então, agentes de IA e a agêntica vai muito nessa linha, de você criar automações para que você possa ter dashboards, que você possa ter em tempo real as métricas mais importantes para você validar. E dependendo do risco e dependendo da métrica que você precisa avaliar, você vai ter que fazer de uma forma mais frequente essas validações. Por isso que é importante realmente ter um time mais dedicado para poder fazer esse monitoramento. E até uma extrapolação, pensando que no futuro a gente vai ter dezenas ou até centenas de agentes, né, trabalhando em paralelo, como é que a gente vai garantir que estão todos adequados e devidamente monitorados, né? Que entra até a questão do risk stack, né? De o risco vai multiplicando conforme, ou se propagando conforme a gente vai colocando diferentes agentes. Então, nessa parte de automação da avaliação é tão importante quanto. Deixa eu ver. Bom, Sabatini, obrigado, Sabatini. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Então, acho que podemos encerrar. Queria agradecer aí a participação de todos. O webinar foi gravado, né? E a gente vai disponibilizar no nosso canal lá no YouTube. E a gente vai deixar disponível lá no site da Focus. Lá no site da Focus, pessoal, tem uma área lá que é de webinars, tá? Logo lá no índice principal, no menu principal, vocês vão ver um local onde a gente armazena todos os nossos webinars. Então, vocês conseguem entrar lá e lá vai ter o link também para vocês acessarem a gravação. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado e bom Obrigado dia aí pela para presença. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.